Amados e queridos ouvintes, chegamos a mais um momento de reflexão dentro do programa Graça e Vida. Convido a você a fazer a sua anotação, ou mesmo você que abre a sua Bíblia comigo no momento. Vamos iniciar lendo Evangelho que foi escrito por João, capítulo 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória seja dada ao nome do Senhor. E o versículo 17 diz: porque Deus, ou pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Sem sombra de dúvida, esse texto ele não é um texto desconhecido de ninguém, quase. E, queridos, tantos exemplos que o Evangelho, né, nos apresenta dessa realidade. Essa fala do Senhor Jesus é parte da conversa que ele estava tendo com Nicodemos. O capítulo 3 fala do encontro de Jesus com Nicodemos. E como lemos, e acredito muitos ou talvez todos que nos ouvem nesse momento já conhece, já leu esse verso, essa palavra, graças a Deus por isso, que entende-se que está escrito que é uma afirmativa, que Deus amou o mundo. E é óbvio, amou a nós, amou os seres humanos, caídos, destituídos, expulsos do Éden e da presença de Deus, imundos, pecadores, mas que Deus amou. Não é paradoxo, né? Ou seja, não é contraditório isso. Um Deus puro, santíssimo, não é santo, um Deus santíssimo, justo, amar seres como eu e você. Eu digo que é bom a gente nem tentar entender isso, porque pela lógica humana certamente não entenderemos. Mas é isso que está escrito. Para os que creem, é a verdade. É a verdade. Esse texto é verdadeiro. Essa partícula da Escritura Sagrada, que hoje é mais conhecida como Bíblia Sagrada, para os que creem é real. É verdade. Que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. E olha, querido, unigênito não é único, tão somente único. Unigênito fala da mesma essência do Pai. Ele é Deus. Isso também para os que creem. E para os que não creem também. Porque Deus amou tanto o mundo que deu
deu. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu, foi dado. E o objetivo, para quê? Para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Certamente, talvez, você já ouviu isso tantas vezes, mas como é o momento de reflexão, eu pergunto, mas você entendeu isso? Entendeu o quê? Que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu o seu Filho, semelhante a Ele, o seu unigênito, da mesma essência do Pai, para vir aqui na terra, como diz o escritor sagrado, que o Senhor Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e achado na forma de homem, foi humilhado até a morte. Você concebe essa verdade? Você de fato e de verdade acredita nisso? Isso é o amor de Deus. E o verso 17 é uma reafirmação, dizendo que pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo. E leia-se mundo, nós, amigo, eu, tu, nós, eles, vós, eles. Amém? A gente. Essas criaturas cruéis que somos, porque o termo ser humano, há muitos dias eu entendo, não se aplica mais a nós, porque ser humano é algo, um significado tão forte. Mas ainda esses destituídos, a Escritura afirma que Deus ama. E dentre tantos exemplos que pode se falar, que cabe aqui, você que fala a palavra deve estar aí com... Eu citaria agora o exemplo de tal, eu citaria o exemplo tal. Quem sabe você vai bater com o exemplo que eu tenho aqui. Uma das provas de que Deus ama a gente, Lucas 23, não sei se bateu com o que você estava pensando. Lucas 23, 39 ao 43 está escrito. E um dos malfeitores, olha aqui, queridos, alguém diz o bom ladrão. Não existe isso. A Escritura diz um dos malfeitores, que estavam pendurados, blasfemava contra ele, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, o malfeitor, tá aí. Mas o outro, repreendendo-o, disse: Nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós certamente com justiça, porque recebemos o castigo que merecem os nossos atos, mas este nenhum mal fez. E disse: Jesus, lembra-te de mim. Outra versão diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não é prova que Deus realmente amou o mundo de uma maneira inexplicável? Querido, não só a justiça de então, mas o homem mesmo confessa. Eu estou aqui e tu, dizendo para o outro, nós estamos porque o que nós fizemos nós merecemos morrer. Porque morte da cruz nos dias de Jesus era a pena de morte daquele país e estava sendo executada para pessoas como eles dois, malfeitores. O outro evangelista vai dizer que eram homicidas. Eles eram condenados à cruz, à pena de morte.
E ele confessa. Ele diz: nós estamos aqui porque os nossos atos merecem. Queridos, em sã consciência, quem acreditaria que aquele homem, nos últimos minutos de vida de Jesus, pois Jesus morre antes deles, depois que ele faz essa confissão e que pede ao Senhor perdão, e que Jesus... Porque que está o pedido de perdão quando ele diz: lembra-te de mim? Nisso está confissão de pecado, nisso está pedido de perdão, nisso está tudo. E Jesus entendeu só quando ele disse isso. E só porque ele disse isso. Jesus entendeu, ele só fez dizer: Senhor, lembra-te de mim. Olha o que ele diz: lembra-te de mim quando o Senhor entrar no seu reino. É lindo lembrar que Jesus disse: todos quanto vêm a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Isso nos demonstra, queridos, que não importa como você está. Esse homem estava condenado pela legislação da época corretamente. Ele estava condenado corretamente e ele confessa isso. Ele diz com a própria boca. Mas isso é uma prova, queridos, que mesmo lá, bem no finzinho, no final de tudo, é assim que nós entendemos o que está ali nessa escritura. Que se o homem, o ser humano, o homem, a mulher, mesmo nos seus últimos momentos, se ele se recorrer do Salvador, ele será salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E acredito eu que é um dos maiores exemplos, que eu creio que pode ser chamado de exemplos clássicos da graça de Deus em ação, dentre tantos outros registrado nos evangelhos. Você não acha? Qual é a sua situação? Para concluir, o salmista diz: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Aí ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Amém.